Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nessa quarta-feira, 7 de julho, com os seguintes destaques. Red Bull Bragantino segue líder e quebra recorde no Campeonato Brasileiro. Manchester United prepara ofensiva para tirar jogador do Real Madrid. Paris Saint-Germain afirma ter proposta milionária para contratar craque da seleção portuguesa. No quadro Personagens do Futebol, o último estádio abordado nessa Eurocopa, o Wembley, o estádio da grande final da competição. No bate-papo do PB Desporto, Antônio Manuel Góes analisa a demissão de Thiago Nunes no Grêmio e os jogos da fase semifinal da Eurocopa. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Paris Saint-Germain afirmando que já tem proposta pronta, proposta milionária para levar um jogador, um craque da seleção portuguesa para o clube. Vamos falar desse e outros assuntos daqui a pouquinho, na continuação aqui do nosso PB Desporto. Antes de mais nada, vamos para o nosso bate-papo hoje, excepcionalmente apenas com Antônio Manuel Góes. Eu começo com o primeiro assunto, falando dessa demissão, mais uma. Aliás, tem uma música de um cantor brasileiro bem conhecido, da música pop dos anos 80, enfim, do rock nacional, o Léo Jaime, chamada Nada Mudou. E tem tudo a ver com esse momento do futebol brasileiro, hein, Antônio Manuel Góes? As demissões prosseguem. E segue a mixórdia no futebol brasileiro, à base do imediatismo que expõe a ausência de planejamento no cenário supostamente profissional. A demissão de Thiago Nunes do Grêmio de Porto Alegre, depois de sucesso no Atlético Paranaense, que lhe garantiu a Copa do Brasil de 2019, e uma passagem que tirou água de pedra na aridez do time do Corinthians em 2020, confirma a inépcia gerencial de um clube do topo da Série A, que amarga de forma recalcitrante o Z4, cumpridas 9 rodadas do Brasileirão. Na lanterna, com 2 pontos em 21 disputados, embora com 2 jogos a menos no cumprimento do calendário, o Grêmio despacha seu competente treinador, responsabilizado, como ocorre via de regra em nível nacional, pela campanha pífia do elenco tricolor. Uma tarefa inglória, a do treinador, qualquer um, à exceção do Flamengo de 2019 com Jorge Jesus e um grupo de jogadores bem qualificados, ter que arrumar a casa com um bonde andando, com uma equipe em fase de ajustes de suas linhas, da defesa ao ataque. Sobra, claro, para o treinador e até um medalhão europeu em nossa insana realidade, dançaria. Mas chega às raias do patético a solução anunciada pela direção gremista para seu comando técnico. A bola da vez bem murcha e quadrada, de concepções ultrapassadas para um clube que se pretende candidato a títulos, tem o nome de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, aquele dos 7-1, que virou piada na Copa de 2014. Bola com o Brasil, gol da Alemanha. Contra-ataca o Brasil, perde a bola, gol da Alemanha. Bola na defesa brasileira, corta a zaga, gol da Alemanha. É verdade, Antônio Manuel foi bem por aí, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Mas o outro assunto que eu quero abordar contigo, Antônio Manuel Góes, é sobre a fase semifinal da Eurocopa. Já tivemos nessa terça-feira a Itália, após empate em 1-1 no tempo normal e nos acréscimos, derrotando a seleção da Espanha nos penais, já classificada para a grande final, e aguarda o vencedor do confronto, o outro jogo da semifinal, nessa
quarta-feira entre a Dinamarca e a Inglaterra. Em primeiro lugar, Antônio Manuel Góes, como você viu essa classificação da Itália para a final e o jogo de hoje? O que é que você espera desse confronto entre Dinamarca e Inglaterra? A Espanha vinha de 2 prorrogações ao passar pelas oitavas e quartas de final desta Eurocopa, e a Itália avançou nessas etapas com vitórias no tempo regulamentar. Teoricamente, os espanhóis estariam mais cansados. Todavia, Roberto Mancini abdicou nesta semifinal contra a Espanha de propor o jogo perante 60 mil espectadores em Wembley, emparedando sua retaguarda à busca do contra-ataque, o que possibilitou amplo domínio territorial da seleção de Luiz Henrique. A Azurra, todavia, abriu o placar aos 17 do segundo tempo, após contra-ataque iniciado pelo guarda-metas Donnarumma. Insigne trabalhou com Immobile pelo meio e a bola sobrou para Chiesa, que bateu colocado no ângulo superior esquerdo de Simon. Mesmo precavidos, os italianos ainda tiveram 2 chances para ampliarem contra-ofensivas, mas esbarraram no goleiraço do Atlético de Bilbao. Coube a Morata aos 37, que entrara em lugar de Ferran Torres, deixar tudo igual para os espanhóis. 1-1, placar mantido nos subsequentes 30 minutos da prorrogação, com a Azurra extenuada, louca para o jogo acabar. Na decisão por pênaltis, deu Itália 4-2. E foi o ítalo-brasileiro Jorginho que fechou antecipadamente a série com um chute rasteiro de extrema categoria no canto esquerdo do goleiro espanhol. Depois de 9 anos, a Itália chega à final da competição europeia, programada para o próximo domingo. Já nesta quarta, a Inglaterra, que passou pela Ucrânia nas quartas de final com um contundente 4-0, joga contra a Dinamarca, ganhadora da República Tcheca. Apesar da constelação inglesa, que conta com astros como Mason Mount, Phil Foden, Sterling e o maior deles, Harry Kane, vale lembrar que a seleção dinamarquesa tem história. Foi vencedora da Eurocopa de 1992 e já brilhou no cenário internacional como Dinamáquina, cujo goleiro Peter, a época absoluto do Manchester United, é pai do atual guarda-metas Kasper Schmeichel do Leicester. A Dinamarca, em 1995, venceu a Copa das Confederações. Depois de uma década de altos e baixos, mais baixos do que altos, os dinamarqueses ressurgem nesta Eurocopa com uma equipe aplicada que pode surpreender em Wembley os súditos de Elizabeth II. A busca da finalíssima do próximo domingo, dia 11, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, a Itália, desse jogo contra a Espanha, fez reviver um pouco aquelas seleções da Itália que a gente conhece, né? Conhece do passado, um passado bem próximo, de um futebol bem mais defensivo, sem ousar tanto. E essa equipe atual tem jogadores, tem muita qualidade para sempre jogar assim. Foi uma decisão do técnico, né, do Roberto Mancini, e a Itália acabou passando sufoco, mas acabou por ganhar nos penais e vai fazer a final contra o vencedor da partida dessa quarta-feira entre Dinamarca e Inglaterra. Na minha opinião, muitos aí dizendo que a Inglaterra é ampla favorita, a maioria, né, dos colegas jornalistas, mas eu acredito que a Dinamarca tem chance sim, teremos jogo. Aproveitando aqui para falar ainda sobre o primeiro assunto, Antônio Manuel Góes, a questão das demissões, agora mais recente, do Thiago Nunes no Grêmio, para falar do que está ocorrendo. Aliás, nunca parou, né? Os tais, a maioria, não vou dizer todos, claro, a gente não pode nunca generalizar, mas a grande maioria dos YouTubers de clube, desse pessoal que coloca conteúdo de clubes, né? E tem uns 2 aí de forma mais específica, não vou citar nome aqui, não tem nada a ver, não é por aí, nem merecem. Querem justamente colocar a ideia dele, é aquele negócio, eu não gosto do fulano, então eu vou agora usar aqui o meu canal, que tem milhões de inscritos, tem não sei quantos views, visualizações,
para tentar fazer a cabeça da maior parte da torcida, ou de grande parte da torcida, já que eles têm muitos seguidores. Ok, normal, tem muitos seguidores, legal, parabéns. Mas você plantar fake news, olha, isso chega a ser, sabe, não tem nem comentários, qual a palavra usar. Tem um específico aí que fica usando toda hora fake news, dizendo que, olha, já tem um pessoal lá, o cara vai cair, hein? Vai cair, né? E o pior é que ele já trabalhou em meio de comunicação. Né? Não é questão de querer aqui dar nome, não vou dar nome aos bois, não tem nada a ver. Só que é ridículo você ver, né, o papel de alguns ditos youtubers de clube, né, colocando um desejo dele pessoal, né, através de fake news. Isso é um absurdo. Não é questão de defender o Rogério, não, é questão de ser justo. O Rogério faz um trabalho, é lógico, ele tem defeitos como qualquer um tem, e tem acertos. Agora ele bota o Flamengo para jogar, ele ousa. Só que os jogadores também não podem perder tantos gols como vem perdendo em todos os jogos, mesmo quando vence. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, no bate-papo do PB do Esporte. E lembrando, na próxima edição já teremos o retorno de Jorge Moraes. No quadro Personagens do Futebol desta edição do PB do Esporte, iremos destacar o último estádio, o 11º e último estádio que está sendo utilizado nesta Eurocopa 2020 a se realizar em 2021, em consequência da pandemia. E o estádio é um dos mais importantes do futebol mundial, o estádio do Wembley, em Londres, na Inglaterra, palco da grande final da competição e de outros jogos que vamos citar daqui a pouquinho. O novo estádio do Wembley, como você pode ver nas imagens disponibilizadas pelo nosso Antena Arcanjo, foi inaugurado em março de 2007, com capacidade para 90 mil lugares e com custo para lá de elevado. 1 bilhão e 200 milhões de euros. É bom lembrar que o outro estádio, o famoso estádio do Wembley, o antigo, foi inaugurado em 1923, com capacidade para 82 mil lugares e que tinha como um dos destaques as Torres Gêmeas. Você pode conferir nas imagens também do nosso Antero. Aliás, quando foi confirmado que o estádio seria demolido, os torcedores pediram, pelo menos, para que mantivessem essas Torres Gêmeas, a Twin Towers. O público não foi atendido e o novo estádio foi inaugurado, confirmando, em março de 2007. Vamos lembrar aqui os jogos que já foram realizados nesse estádio de Wembley, na fase de grupos. Tivemos os jogos da Inglaterra, pelo grupo D, Inglaterra e Croácia, Inglaterra, Escócia e República Tcheca e Inglaterra. Depois, mais 2 jogos na fase oitavas de final, Itália e Áustria, e Inglaterra e Alemanha. E, por fim, 2 jogos na fase oitavas de final, Itália e Áustria, e Inglaterra e Alemanha. E a semifinal, o jogo foi realizado nessa terça-feira com a Itália vencendo nos penais a Espanha, e o jogo dessa quarta-feira entre Inglaterra e Dinamarca, o outro jogo da semifinal que vai definir o adversário da Itália na final, também no estádio de Wembley, no próximo final de semana, mais precisamente no dia 11 de julho. Aliás, o Pelé tem uma frase marcante do nosso Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o craque do século, que disse certa vez: o Wembley é a igreja do futebol, a capital do futebol e o coração do futebol. Estádio do Wembley, o último estádio abordado nesse quadro Personagens do Futebol, aqui no PB Desporto. Nas últimas do PB Desporto, falando de início do Red Bull Bragantino, que segue na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, com 21 pontos ganhos em 27 possíveis, 9 rodadas, 11 gols marcados e apenas 4 sofridos, e que agora, após a vitória
por 2-1 diante do São Paulo fora de casa, quebrou um recorde no Campeonato Brasileiro da Série A, nessa fase, né, desde o início da fase de pontos corridos. A primeira equipe a vencer os 5 primeiros jogos fora de casa, ou seja, fora do seu mando de campo. Venceu o São Paulo por 2-1, o Atlético Goianiense por 1-0, o Flamengo por 3-2, o Corinthians por 2-1 e a Chapecoense por 3-0. O Red Bull Bragantino, que tem um CT já muito bom, mas está preparando a construção do seu novo CT, como também do seu novo estádio, que irá substituir o Nabi Abichedi. Já aqui na Europa, o Paris Saint-Germain preparando uma proposta milionária irrecusável para contratar o jovem talento português João Félix, 21 anos, jogador do Atlético de Madrid, como também da seleção portuguesa, esteve agora recentemente na Eurocopa. Portugal foi eliminado na fase oitavas de final. O João Félix, que foi contratado pelo Atlético de Madrid no verão de 2019 ao Benfica, clube que o revelou, por 126 milhões no verão, confirmando de 2019. E agora o Paris Saint-Germain espera concretizar a venda do Mbappé. O comentário é que o jogador deverá ir para o Real Madrid, ser o novo jogador do Real Madrid, e o Paris Saint-Germain espera vender o jogador com um valor de entre 150 a 200 milhões de euros, e a maior parte desse valor, dessa negociação com o Real Madrid, seria para contratar o jovem talento português João Félix. Já o jornal britânico, o jornal de Manchester, o Manchester Evening News, noticiando que o Manchester United já teria uma proposta também pronta para tentar a contratação do zagueiro do Real Madrid e da seleção francesa, o Rafael Varane, de 27 anos. A notícia que rola na Inglaterra, o Varane interessando também a equipe do Manchester United para a próxima temporada. O PB de Esporte vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB de Esporte no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!